Caríssimos, chegamos ao quinto vídeo desta série. Poderá ser o quinto ou eventualmente poderá haver um sexto que verse sobre produção de resultados e backups e configurações. Ainda veremos. Mas neste quinto vídeo vamos abordar as provas ou as atividades compostas. Bom, o nome já diz muito. Compostas ou atividades compostas são atividades compostas naturalmente por outras atividades ou por outras avaliações. Eu para criar uma prova ou uma atividade composta, neste caso eu não vou já precisar criar a prova em si, mas preciso criar as provas que a vão compor. Reparem, se vier à tela provas e atividades, eu não vou ter aqui como criar um tipo de prova composta. E porquê? Porque as provas compostas ou provas ou atividades, são apenas aplicadas. E é isso que eu vou fazer. Entrando na tela turma, escolhendo a turma, ou a escola, a turma, o período, nas atividades, clicando no New, vai-me aparecer a opção tipo de atividade composta. Da mesma maneira como nas provas por gabarito ou por layout e nas provas criteriais, eu preciso de atribuir-lhe uma designação, um nome. Eu vou simplesmente chamar-lhe composta. Vou-lhe dar um peso desta prova composta para a avaliação do período. Ok? A data vou manter. E confirmo em OK. Bom, esta prova composta já me aparece aqui, junto com as que estavam já criadas, e as que estavam criadas era criterial 1, prova layout, criterial 2 e novamente a criterial 2, e agora aparece-me também a prova composta. Quando eu clicava numa das outras provas, aparecia uma lista de alunos. Aqui, nas provas compostas, já não vai aparecer diretamente a lista de alunos, vai-me aparecer uma nova janela, onde não vão aparecer, como afirmei, a lista de alunos, mas vai-me aparecer a lista das provas que compõem a prova composta. Neste momento, eu apenas criei a prova, ainda não inseri dentro desta prova nada, ou nenhuma atividade, ou nenhuma avaliação. E é isso que eu vou fazer agora. Da mesma maneira como nas provas, nos outros tipos de provas, clicando no New, neste caso vai-me aparecer uma janela que me questiona se eu quero inserir uma atividade existente ou uma nova atividade. Para o caso, eu vou começar por inserir uma atividade existente, clico lá, e então aparece-me a lista de provas ou de atividades que estavam ou que estão no período. Eu vou cancelar para mostrar exatamente que são as mesmas. Estão a ver? Estas 4 vão aparecer aqui e eu vou poder importar estas atividades para a atividade composta. Então, atividade existente. Para o caso, eu poderia escolher todas, poderia escolher uma, mas vou escolher duas. Vou escolher a criterial 2, que é repetida. Não tinha que ser, ok? Podia ser quaisquer outras que estivessem lá inseridas. Bom, confirmo com OK. Aparecem-me aqui. Reparem, se eu for abrir esta prova, as avaliações da prova aparecem-me aqui. Ou as avaliações dos alunos nesta prova já me aparecem aqui. O mesmo para esta, certo? Eu posso inserir mais provas, e é isso que eu vou fazer. Reparem, vou inserir, neste caso, não uma existente, mas uma nova, e vou inserir uma por layout. Vou escolher esta prova 2, certo? Vou-lhe dar um peso, para o caso vou considerar arbitrar um peso de 50%, e reparem, o peso aqui não é para a avaliação do período, mas é o peso desta atividade para a avaliação da atividade composta, que por sua vez vai contribuir para a avaliação do período. Pode contribuir ou não, para o caso, podem considerar um peso 0, então esta atividade composta não vai ter peso nenhum na avaliação final, ou na avaliação do período. Pronto. Considerando um peso de 50%, confirmo, OK. Aparece-me aqui. Da mesma maneira como nas outras provas, eu para avaliar posso vir aqui e avaliar como avaliava qualquer atividade, qualquer prova por gabarito ou prova por layout. Reparem, 50-50-50, só por uma questão de coerência, vou passar isto para 25% do peso. Bom,
o processo é tão simples quanto isto. Agora, o facto de ser simples não significa que não seja útil. Na verdade, eu acho que as provas compostas potencializam de tal forma a versatilidade do Provas Pro que quando estava a desenvolver esta funcionalidade, eu conforme ia avançando ia-me apercebendo que poderia ser muito útil. Vejam este caso, o caso mais simples, uma prova mista, em que na mesma prova há questões com gabarito, questões de resposta múltipla e questões dissertativas. O professor simplesmente precisa fazer a prova por gabarito, ou criar uma prova por gabarito, uma prova criterial e juntar as duas na mesma avaliação composta, então dessa forma vai ter essas duas avaliações como sendo tratadas como sendo uma avaliação apenas. Outra solução ou outra forma de retirar utilidade das provas compostas é o professor utilizar o sistema prova A, prova B no sistema anticolas, fazer duas provas, juntar essas duas dentro de uma prova composta e dessa forma tem uma prova, tem uma avaliação única, muito embora dentro dessa avaliação única tenha duas provas que a constituem. Outro exemplo, imaginem, e isto também é muito comum, o professor ter de pedir aos alunos trabalhos que vão ter uma componente escrita e nessa componente escrita todos os alunos comungam da mesma avaliação, mas depois em função do desempenho e porque tem uma parte que é apresentada em sala e os alunos podem ter desempenhos diferentes, se o professor optar por avaliar de forma independente a apresentação dos alunos em sala, então aquilo que pode fazer é criar uma prova criterial para avaliar o trabalho e ter uma outra atividade que avalie o desempenho da apresentação do aluno. Então, dessa forma, podem ser avaliações independentes que são reunidas numa prova composta. Os exemplos são imensos. O simples facto de poder englobar avaliações dentro de uma outra avaliação, isso potencializa muito toda a versatilidade. Bom, se repararem, eu tenho, neste caso, na prova composta, já tenho 3 atividades. Se eu for produzir o relatório em PDF extensivo, veja o que é que acontece. Embora eu seja a mesma atividade, da mesma forma aparecem também as avaliações que cada aluno teve em cada uma das componentes que compõem a prova composta. Por outro lado, se eu, em vez disto, eu optar por obter o relatório conciso, tenho este efeito. Se eu for produzir o relatório de avaliações do período extensivo, vão ver que a prova composta aparece aqui como sendo uma única avaliação. Bom, isto resume aquilo que é a prova composta, ou seja, uma forma de englobar avaliações dentro de uma outra avaliação. Apenas uma nota ainda, aqui naturalmente como vos mostrei, para avaliar os alunos dentro de cada uma, entro na prova composta e dentro de cada uma das componentes posso avaliar os alunos como fazia até aqui. Apenas uma nota é isto. As provas não podem ser eliminadas dentro da prova composta, apenas podem ser removidas e ao removê-las elas vão passar para as atividades do período. Lembram-se que eu peguei naquelas duas provas criterial 2 que estavam no período, nas atividades do período, e eu passei para dentro. Vejo onde é que elas vão estar agora novamente. Continua com a prova composta, neste caso tem aquela prova por layout, mas as provas criteriais voltaram para as atividades. Se eu quiser eliminar, eu vou ter que eliminar aqui, ok? Pronto, posso eliminar como sempre aconteceu. A mesma coisa. Penso que isto é uma forma bastante rápida e funcional de dar a volta a muitas situações que podem ser úteis no vosso dia-a-dia. Bom, isto conclui o vídeo
de demonstração das provas compostas, apenas uma nota. Já sabem que para falarem diretamente comigo e seja para apresentarem os vossos problemas, as vossas críticas, as vossas sugestões, basta entrar na tela inicial do aplicativo, clicar no símbolo do WhatsApp e imediatamente ficam a falar diretamente comigo. Já sabem, as vossas sugestões são bem-vindas, os vossos problemas são bem-vindos, estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso, tá bom? Não deixem de deixar um comentário e já agora também, como é da praxe, uma avaliação e um comentário na Play Store ajuda muito, porque passa logo uma imagem, espero que positiva, para todos aqueles que que venham a tomar conhecimento do Provas Pro, tá? Um abraço, qualquer coisa estamos aqui para ajudar, tá bom? Até à próxima.